a exposição será apenas o verso 11, que é a primeira petição desta oração com respeito a nós e às nossas necessidades. Leiamos então a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Diz assim a Santa Escritura: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leiamos todos juntos o verso de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oremos ao Senhor. Pai dos órfãos, das viúvas, Pai dos crentes no Senhor Jesus Cristo, Pai que cuida das nossas necessidades. É a Ti que oramos, primeiramente agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a nossa igreja. Se ainda estamos abertos, é porque o Senhor tem impedido a perseguição. E no segundo momento tem sustentado a sua casa com os dízimos e as ofertas dos irmãos que são fiéis à tua obra. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que constantemente têm aberto o seu coração para a obra do Senhor. Nós te agradecemos por eles. E agora, Senhor, te suplicamos para que entendamos o que o Senhor tem para nos ensinar nesta oração tão profunda que o Senhor nos ensinou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, mas de todo o alimento que é produzido no Brasil, e olha, é muito alimento que é produzido no nosso país, cerca de 30% vai parar na lata do lixo. 30% de tudo que é produzido no Brasil. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida. Por dia, vão para o lixo cerca de 41 mil toneladas. 41 mil toneladas de alimento todos os dias. Ainda que, embora muito alimento esteja indo para a lata do lixo, nós sabemos que há muitas famílias no nosso país que passam fome. Não é o caso de pessoas que moram em São Paulo. Isso é muito difícil acontecer, ainda que seja do extremo leste. É muito difícil. A verdade, irmãos, é que nós vivemos num mundo ou numa era em que há muito conforto. Eu duvido que os nossos filhos saberão o que é enfrentar uma fila de lotérica. Difícil. Hoje você paga as suas contas todas no seu celular. Você faz transferências, faz Pix e assim por diante. Você não precisa mais, como antigamente as mães oravam para que os filhos, ao saírem, Senhor, guarda os meus filhos para que eles voltem, para que eles sejam libertos de todo assassino e assim por diante. Não, hoje em dia você manda uma mensagem por aplicativo e o seu filho fala para você, faz uma chamada de videoconferência e você fica mais tranquilo, mais tranquila. Quando passamos dificuldades, por vezes o Estado dá suas benesses, como auxílio emergencial, comida, até mesmo leite. Previsão do tempo. A ideia é que nós vivemos uma atmosfera extremamente confortável. Alimentos para sobrar e jogar no lixo. Tecnologia que nos faz viver de forma até que bem. Temos ares condicionados, uma boa iluminação, um bom som. As nossas casas não precisam ser mansões, mas não são de lá todas desconfortáveis. Você tem uma coberta para se cobrir nas noites mais frias de São Paulo.
No meio de tanto conforto, nós podemos constatar que a nossa geração é a mais ingrata de todas. Apesar de ter tanto conforto aí fora, por vezes nós nos esquecemos do que significa clamar a Deus pela provisão. Falar, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Por vezes isso não faz parte da nossa rotina. Nós não precisamos clamar. Qualquer coisa, faltou leite, é só ir ao mercado e comprar. Acabou a mistura, é só ir ao açougue. Não há mais aquele desespero no nosso coração dizendo, será que vai ter a comida para amanhã? É difícil. Eu acredito que boa parte de vocês estão com os freezers cheios de comida, a geladeira abarrotada por vezes. E por vezes, quando falta o sorvete, o doce, o luxo, a gente já começa a ficar carrancudo, não é verdade? Portanto, eu quero que você enxergue hoje, por isso que eu gostaria de falar sobre esse seguinte tema, orando pela provisão de Deus. Eu quero que essa temática desta oração volte a ser fundamental na sua vida. Eu quero que você enxergue a importância de nós orarmos constantemente a Deus pela provisão que vem das mãos dele. Veja, na época de Jesus, os trabalhadores normalmente eram pagos diariamente. Funcionava assim, trabalhou hoje, recebe hoje e gasta hoje. Era exatamente assim. O 1 denário, que era o salário de um trabalhador no dia, não dava para comprar muita coisa. Então, não existia a ideia de poupança. O judeu não sabia o que era isso naquela época. Então, era muito comum que essa oração fizesse todo sentido, porque muitos judeus não sabiam se conseguiriam o alimento para o dia seguinte. Eles poderiam ficar doentes e não tinha auxílio. Por vezes, como eles eram uma sociedade agrária, se não viesse chuva, a fome era instaurada. Você pode ver no Antigo Testamento várias vezes fome, ali aos arredores de Israel. Portanto, naqueles dias, quando Jesus disse que aqueles discípulos e o seu povo deveriam orar, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não era retórica vazia. Não era da boca para fora. Era uma oração de quem clama desesperadamente pela sobrevivência neste mundo. Eles sabiam do que estavam falando. E, portanto, irmãos, eu gostaria de trazer alguns princípios que essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos ensina. E o primeiro princípio que eu vejo nesta oração é o princípio da moderação. Quando Jesus nos ensina a orar pelo pão, veja que ele não está orando, ele não está nos ensinando a orar pela guloseima, pelo mel. O mel naquela época era extremamente caro, por vezes somente os reis tinham acesso. E Jesus está dizendo, você deve orar pelo mel, pelo luxo. Pelo contrário, você deve orar pelo pão. O pão aqui pode simbolizar muito bem a necessidade, tudo o que nós precisamos para viver. Seja vestuário, seja alimento, seja saúde, paz, liberdade e assim por diante. Tudo o que é externo a nós, necessários para a nossa sobrevivência, Jesus está dizendo, vocês devem orar por isso. E eu acho belíssimo. Nós partimos da adoração no primeiro momento. E nós partimos agora para a necessidade material. Deus é um Deus que se importa com a nossa sobrevivência neste mundo. Porque se nós não sobrevivermos, como que nós vamos santificar o seu nome? Como que nós vamos clamar para que o seu reino seja instaurado? Como que a vontade dele vai ser aplicada e vivenciada na nossa vida todos os dias? Deus, ele sabe que nós precisamos do pão nosso de cada dia. Mas o princípio aqui que nós vemos, no primeiro momento, é este da moderação. Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9 diz, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Veja, a Bíblia não recrimina a riqueza. Não recrimina. Todavia, nós somos alertados quanto ao perigo que há
em nos apegarmos ao que não é necessário para a nossa subsistência. Não é pecado termos muito. Pecado é quando o dinheiro entra no seu coração e faz morada. Quando o necessário já não te satisfaz mais. Bernardo de Claraval, um grande teólogo da Idade Média, ele disse numa das suas orações escritas: não permitas, ó Deus, que eu tenha tamanha miséria, pois dar a mim o que eu desejo, dar a mim o que o meu coração almeja, é um dos mais terríveis julgamentos do mundo. Irmãos, por vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, e se Ele fosse nos dar, nós nos desviaríamos logo. O contentamento é o aprendizado que nós vemos aqui, que deve perpassar toda a nossa vida. E Jesus está dizendo, vocês devem viver contentes, pedindo pão. Ou seja, aquilo que é necessário para que vocês vivam neste mundo. Nós devemos disciplinar os nossos desejos. Esse é o ensino de Jesus. Veja o que Paulo, mesmo estando preso, diz aos Filipenses. No capítulo 4, versos 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, por vezes é uma frase que você vê atrás dos carros, em caminhões. Mas o contexto não é, eu sou o super-homem, eu posso conquistar o mundo. É entendido assim, mas não é, o texto não diz isso. O texto diz, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo passando as mais penosas dificuldades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é um Deus grandioso. Nós vimos no primeiro momento que Ele é Yahvé, autoexistente, não criado por ninguém. É aquele que somente com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Um Deus que não sabe o que é aprender. Você sabia disso? Deus, ele não sabe a sensação que é aprender. Porque Deus é todo conhecimento. Deus, ele não pode mudar, ele não melhora nem piora. Ele sempre será Deus, o mesmo. Grandioso. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Mesmo assim, Ele quer ouvir você pedindo a Ele as suas necessidades. É verdade, Ele sabe antes de você pedir. Mas é algo misterioso e profundo em que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem prazer de ouvir os seus filhos. Ele tem prazer de nos ouvir. Veja, é como um pai que é bilionário e tem os filhos. E ele não dá os seus bilhões para os seus filhos. Ele espera que os filhos venham pedir para ele. E ele vai dando de pouco em pouco. Por quê? Porque normalmente, se esse pai desse tudo de uma vez, os filhos iriam embora e se esqueceriam do seu pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje nos ensina que devemos ir todos os dias diante do altar de Deus para nos encontrar com nosso Pai, ter um relacionamento com Ele e colocar diante dele as nossas necessidades. Infelizmente, na nossa sociedade toda estruturada, toda cheia de conforto, essas coisas são esquecidas. Paulo nos ensina a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 8. Timóteo, tendo o que comer e com o que nos vestir, e sejamos com isso satisfeitos. Aí você pode me perguntar, mas é errado eu querer o conforto da minha família, o luxo? Errado não é, irmãos. Eu não vou dizer para você que você não deve correr atrás, trabalhar duro, para tentar dar um conforto maior para a sua família. Às vezes está somente com aquela manta, né, bem fininha, dormindo ali no frio de São Paulo, você fala, poxa, eu queria um edredom bom. Não é pecado, pelo amor de Deus. A questão é, se no dia que faltar
o conforto maior, o luxo, que hoje Deus te deu a oportunidade de ter, no dia que faltar, qual vai ser a sua atitude diante de Deus? Se você tem para aproveitar, aproveite dando graças a Deus, porque nós não merecíamos. Mas que no dia que faltar, o seu coração não seja murmurante contra Deus. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é a moderação, a pedir aquilo que é necessário para a nossa subsistência neste mundo. Mas no segundo momento, nós aprendemos também o princípio da confiança em Deus. Veja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, é para ti que eu clamo. Eu quero que o Senhor me dê, mas que me dê hoje. Hoje, não para amanhã, não para o futuro. Jesus está dizendo, você deve pedir para hoje, para que você exerça continuamente a confiança no Pai Celeste. Veja que no deserto, Deus desafiou o povo para aprender essa lição. Ele disse que alimentaria o povo com o maná que desceria do céu. E o texto sagrado diz o seguinte, lá em Êxodo 16, versos 4 e 5. Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. Então, Deus está falando, olha, vou fazer chover pão, mas para aquele dia. Contudo, sempre aqueles que são mais precavidos, ou aqueles que têm pouca fé, disseram, e se Deus se esquecer no outro dia? E se demorar? Olha, Deus não vai se importar, já que tem tanto pão, tanto maná, vamos guardar um pouquinho para amanhã, certinho, não vai ter erro não. E alguns homens guardaram. Mas Êxodo capítulo 16, verso 20, diz que quando eles foram pegar no outro dia, o maná estava podre, cheio de verme. Porque o princípio é este, que nós devemos renovar a nossa confiança em Deus todos os dias. Todos os dias. É como Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Acho que um grande exemplo de cuidado de Deus e de confiança que nós vemos na história da igreja é de George Miller. Os nossos adolescentes já chegaram a estudar George Miller com a Giane. Eu achei muito bom. George Miller, ele é um grande exemplo de quem confiava em Deus nas suas necessidades. George Miller, certa vez, ele cuidava de um orfanato que ele mesmo criou, um grande homem de Deus, e certa vez ele acorda, o pessoal que trabalhava no orfanato chega e fala, Senhor George, não tem comida. As crianças não têm o que comer antes de ir para a escola. E mesmo assim ele pediu para que todos colocassem os pratos sobre a mesa, e ainda na biografia dele diz que neste dia ele falou, vocês têm que comer rápido para não se atrasar para ir para a escola. E não tinha nada. Entretanto, ele orou assim, Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará para comer. Olha a confiança deste homem. Sentado na cabeceira da mesa, com os pratos vazios e as crianças olhando para ele. E ele ora, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará para comer no dia de hoje. E imediatamente, após a sua oração, alguém bate na porta. E quando a pessoa é atendida, nós vemos que era um padeiro, dizendo, Senhor Miller, não pude dormir essa noite, de alguma maneira senti que não havia pão aqui, e decidi trazer-lhes algo. Levantei-me às 2 horas da manhã, assei estes pães frescos e trouxe para vocês. E George Miller recebe os pães. Mas, logo depois que o padeiro sai, a porta tocou de novo. Era um homem que vendia leite e a sua carroça havia quebrado em frente ao orfanato. E ele diz, o leite vai estragar. Eu gostaria de doar para vocês. E George Miller, então, recebe
aquele alimento. Numa outra ocasião, o orfanato já estava bem maior, com cerca de 1.000 órfãos. A mesma coisa aconteceu. Os funcionários chegaram para Miller e disseram: Senhor, lembra aquela vez, há alguns anos? Se repetiu, não temos nada para comer. Eu acho, Senhor Miller, que é a hora de a gente pedir por aí. Acho que o senhor nem precisa, nós vamos pedir para os comerciantes, talvez para os hospitais. E as pessoas entendem, é um orfanato, eles nos conhecem e nós vamos pedir por aí. E George Miller disse: não peço nada aos homens, porque a minha aliança é com Deus. E se colocou de joelho e orou com as seguintes palavras: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus. Amém. Passam alguns momentos, a porta toca de novo. Toca de novo e um padeiro diz o seguinte: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real. Entretanto, eles reclamaram que os pães estavam muito assados. O senhor aceitaria? E George Miller alimentou mais de 1.000 órfãos naquele dia. É interessante que ele diz para aquele padeiro: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. George Miller, ele tem um diário com cerca de mais de 50.000 orações escritas. Eu acho que era um homem que confiava em Deus. Veja, há um princípio aqui que gostaria de ressaltar para você. Talvez nós nunca vivamos uma experiência como essa, mas que estejamos confiantes em Deus que Ele há de cuidar de cada um dos seus filhos, porque Ele é o Pai nosso que estás nos céus e nunca se esquece de nenhum de nós. O terceiro princípio que nós vemos aqui, além da moderação, da confiança, é o princípio da humildade. Veja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, você está pedindo. Você não está dizendo: eu quero o que eu mereço, pelo que eu trabalhei. Não, diante de Deus não, irmãos. Diante de Deus, todos nós somos mendigos, como dizia Lutero. Aqui, Jesus não está dizendo que você deve viver como um pedinte, não é isso. Jesus não está ensinando que nós não devamos trabalhar, não é isso também. Mas está nos ensinando que quando nós oramos: Senhor, dá-nos o pão de cada dia, é que eu tenho a consciência que apesar da minha inteligência, apesar do meu trabalho, apesar da minha conta bancária, tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Comida, roupa, lazer. Tiago, o meio-irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 1, verso 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. Ou seja, toda boa dádiva vem de Deus. Paulo, ainda mais enfático, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz: o que você tem que não tenha recebido? É interessante. E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Lembra que Paulo está escrevendo para os coríntios, pessoas extremamente arrogantes. E Paulo está dizendo: vocês têm alguma coisa? Sim. E por que vocês se vangloriam? Como que não fosse misericórdia de Deus? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje é uma oração de quem sabe que não merece nada diante de Deus e que tudo que tem vem dele. Veja, preste atenção. Desde o momento que você e eu pecamos contra Deus e tentamos ser independentes, autossuficientes, pessoas que acham que não precisavam de Deus para nada, naquele momento Deus poderia te punir com o inferno. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer o sol raiar amanhã. Deus não tem obrigação nenhuma de matar a nossa fome, de fazer chover. E Ele faz isso não só para nós, o seu povo, mas para os seus inimigos também.
E quando nós entendemos o quanto nós não santificamos o nome de Deus, e quanto blasfemamos o santo nome dEle, e mesmo assim, Ele nos enche de benesses, de misericórdia, nós começamos a entender um pouquinho do que significa longanimidade. Sabe o que é isso? É paciência estendida. Pessoas que zombam do nome de Deus, por vezes são alimentadas todos os dias. Ímpios. Crentes que por vezes caem em pecados e não se arrependem. Aqui é uma oração daquele que entendeu que não é nada sem Deus. Salomão, o rei mais sábio e talvez o homem mais rico de toda a história de Israel, disse no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, olha, são palavras de um rei, o homem mais rico de Israel, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você pode ser até viciado em trabalho, mas se não for o Senhor dar para nós, como quem dá para mendigos, nenhum de nós estaríamos aqui. Veja que eu tenho aprendido algumas lições sobre isso e eu gostaria de passar para vocês. Como que você começa a enxergar a bondade de Deus e passa a ser mais humilde na sua existência? Eu vou dar alguns exemplos. Eu selecionei aqui 3 exemplos. Esses exemplos eu aprendi de um grande pregador do século XVII, se não me falha a memória, chamado Lewis Bailey, no livro A Prática da Piedade. Eu recomendo que você leia esse livro. É um livro que pode mudar a sua vida com Deus. A Prática da Piedade. E olha, coisas que eu aprendi com esse grande pastor. Primeiro, quando você acorda, é muito fácil para nós acordarmos. Muito fácil. Mas você já parou para pensar que quando você estava dormindo, você estava vulnerável? Totalmente vulnerável? Quantos pedidos Satanás não fez a Deus para tragar o seu corpo, fazer-lhe mal? A primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, verso 8, diz que o diabo em todos os momentos está ao nosso derredor, bramando como um leão. Quantos pedidos? Você lembra da história de Jó? Quantas vezes o diabo não subiu até Deus dizendo, eu quero a vida deles. Permita que eu mande um bandido pelo menos para dar sofrimento. Permita que eu faça alguma coisa, que o teto desmorone. Você estava dormindo e conseguiu acordar. Há um caso que aconteceu recentemente muito triste. Muito triste. Eu falo com pesar. Uma mãe e um pai colocou o seu filho de castigo e tirou-lhe o celular. Como castigo. E foram descansar, foram dormir. O pai, se eu não me engano, era policial. O menino pega a arma, mata a mãe, mata o irmão e atira no próprio pai. O pai sobreviveu. Pecado, idolatria, demônios. Você dormiu e Deus fez com que você acordasse. Olha a humildade que a gente tem que ter diante de Deus. Quantas pessoas dormiram e não se levantaram, pensando que viveriam as suas vidas independentes de Deus. Irmãos, se estamos aqui é porque Deus quis, porque Ele nos deu o sustento diário. Veja, além de acordar, então quando você acordar, lembre-se disso. Eu acordei. Deus me preservou. Além disso, quando você se vestir, poxa, às vezes nós costumamos a ficar um pouquinho orgulhosos, dependendo da roupa que nós vamos vestir, não é verdade? Às vezes você vai, oxe, eu vou para a igreja com aquela roupa nova, vou para o trabalho com aquela roupa que eu comprei no shopping, aquela roupa de marca. Irmãos, lembre-se que as nossas roupas só foram necessárias por causa do pecado. Por que nós estamos vestidos? Porque os nossos olhos são corruptos. Então,
por mais bela que for a sua roupa, é só uma fina camada para esconder a nossa vergonha e o nosso pecado. Não há glória nenhuma em vestir roupas caras. Só nos cobrem da nossa vergonha diante de Deus. Procuremos nos vestir com a justiça de Cristo. Quando nós nos alimentamos, então? Rapaz, você já parou para pensar quantas criaturas foram mortas para que você se alimentasse e estivesse vivo nos dias de hoje? E quantas ainda morrerão? Porque Deus assim permitiu e Ele quis que nós fizéssemos isso. Que as criaturas fossem instrumentos para a nossa subsistência. Você já parou para pensar na logística que acontece no mundo para que o pãozinho de cada dia esteja na sua despensa, a carne? Quantos trabalhadores estiveram envolvidos? Quantos livramentos Deus deu do mal? Você está vivo é porque Deus permitiu que o seu sistema de saúde absorvesse os nutrientes. Ele poderia muito bem fazer com que isso parasse agora, nesse exato momento. E o seu corpo não absorveria mais vitamina A, B, C e assim por diante. Nunca esteja vaidoso ou orgulhoso pela quantidade de comida ou pela quantidade de comida que está sobre a sua mesa. Nossa, eu consegui. Pelo meu trabalho, comerei picanha. Lembre-se que, ainda que você coma a melhor comida, por um tempo aí longo, um dia o seu corpo descerá à sepultura. E de acordo com Jó, capítulo 17, verso 14, será comido por vermes. Aquele que comeu mal e aquele que comeu bem. Coisas assim nos fazem refletir. Quando a gente vive neste mundo, nós devemos lembrar que se estamos aqui, é porque estamos de favor. E é Deus que nos sustenta. E por fim, o pão nosso de cada dia nos ensina a importância da generosidade. Veja que o pão não é meu. Eu não peço apenas pelo meu pão de cada dia, mas o pão nosso de cada dia. Irmãos, aqui é a importância de nós não nos preocuparmos apenas com a nossa vida, mas com a pessoa que está aí do seu lado. Será que a pessoa que está ao seu lado não está passando uma dificuldade? Já tentou conversar alguma vez com a pessoa que está ao seu lado? Ou com a pessoa que vai cruzar o corredor depois com você? Às vezes, irmãos, há pessoas aqui sofrendo de coisas tão problemáticas, tão sofridas, que ninguém sabe. Por vezes, por parte da pessoa de não falar, e por vezes por parte de muitos de nós de não perguntar também. E quando a pessoa fala, Deus abençoe, vamos orar por você. Eu acho que a maior desgraça que o nosso tempo conseguiu fazer é transformar amor em sentimento. Hoje nós acreditamos que amor é sentimento, eu gosto. Eu amo aquela pessoa porque eu me sinto bem quando falo o nome dela. E nós deixamos de ajudar. Eu acho isso tão maligno, tão maligno. Você tem a condição de ajudar, a pessoa abre o coração para você e você fala, vou orar por você. E morre ali. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Olha o que João diz. Ora, se aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não há menos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra fato aí é a mesma palavra para trabalho ou obra. Filhinhos. Olha, é interessante que ele coloca a nossa conversão em jogo. Se eu tenho condição de ajudar e eu sei da necessidade e não ajudo, João está dizendo, como uma pessoa dessa pode dizer que é crente? A oração do pão nosso é daquela pessoa que não se preocupa apenas consigo, mas é sensível para com os outros, que não ama apenas de sentimento. Irmãos, nunca pense, em nome de Jesus, que amor é sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Veja, é atitude. Há muitos filhos rebeldes
que maltratam seus pais, que falam palavrões para os seus pais. Mas aí, quando chega alguma visita, eu amo minha mãe, e beijo a mãe na frente de todo mundo, eu amo. Porque amor é sentimento, na nossa cultura, não palavra. Há muitos crentes que dizem, não, eu amo a Deus, Deus é Pai. A maior prova que você é um filho de Deus é que você obedece a Deus, não é sentimento. A maior prova que nós amamos o Senhor é que nós guardamos os seus mandamentos. Portanto, que nós sejamos generosos. É isso que essa oração nos ensina. Concluo dizendo algumas aplicações práticas sobre tudo que nós falamos. Primeiro, deixemos de lado a murmuração. Aprendamos a enxergar a bondade de Deus em nossa vida em todos os aspectos. Nunca nos esqueçamos que Deus é o Yahvé Jiré, o Deus da nossa provisão. Veja, Ele não só te deu a vida, Ele não só te deu a vestimenta, a saúde, o alimento. Mais do que tudo, Ele deu a si mesmo, por você. Ele deu o seu Filho, aquele que morreu por nós, que ficou nu, para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça. Aquele que foi colocado nele uma coroa de espinhos, para que ao final desta vida fôssemos coroados com uma coroa de glória. Aquele que bebeu de uma vez o nosso inferno, para nos dar um paraíso. Que nós sejamos humildes diante de Deus e peçamos o pão nosso de cada dia, mas nunca nos esqueçamos que, em última análise, é dele que nós precisamos. É dele. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai dos órfãos, aquele que nos sustém em todos os momentos. Pedimos perdão por nossa arrogância por vezes, ó Pai. Pedimos perdão ao Senhor, porque por vezes nós somos orgulhosos e nem olhamos para os céus para te agradecer pela vida que temos. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. E nós também te agradecemos, porque se estamos aqui nesta noite, é porque a sua misericórdia foi renovada. E nós te damos graças por isso. Em nome de Jesus. Amém.